obrigado pelo mais o tempo aí de vocês para nos ouvir. As horas em ponto, pessoal. Mais uma vez, bom dia a todos. Sejam aí todos muito bem-vindos a mais um webinar da J2R Consultoria. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, né, que todo gestor fiscal, tributário e financeiro precisa ficar atento e entender agora, que são os impactos na reforma tributária na precificação. Se puder passar, Jota, por gentileza? Pode passar mais um. Isso, muito bom. E para conduzir esse tema com a gente, né, essa conversa com mais profundidade, trazer cases reais, a gente tem conosco aí 4 convidados que se complementam perfeitamente. A gente tem o José Carlos, que ele é especialista fiscal e sócio da J2R Consultoria. Ele é referência em reforma tributária aplicada ao negócio, e o JC vai apresentar aqui para a gente o caminho concreto para estruturar a precificação dentro da sua empresa com o apoio da tecnologia. A gente também tem a ilustre presença do Davi Ruiz, que ele é gerente tributário no Açaí Atacadista. Ele tem background em tributário e em comercial e lidera a jornada da reforma tributária no Açaí. E também já apresentou esse tema no Tech Summit esse ano e vai mostrar aqui na prática como uma das maiores redes do Brasil está enfrentando esse desafio. Além disso, a gente também conta com o Guilherme e com o Henrique, que são especialistas do OneSource Tax Analyzer e vão demonstrar aí como a ferramenta automatiza a análise tributária e apoia na tomada de decisão estratégica durante a transição fiscal. Então, durante o webinar, fiquem à vontade para mandar suas dúvidas aqui no chat, a gente vai ter um espaço dedicado para responder ao vivo e tornar essa troca ainda mais rica. Com você, a palavra, Jota. Não Tá no estavam me mudo. ouvindo, que estava no mudo. Isso. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Tudo bem, pessoal? Bom dia. Prazer estar com vocês mais uma vez em mais um encontro. A gente teve uma pausa grande aí, que a gente estava preparando esse material, preparando essa apresentação. Enfim, agradeço demais a apresentação do Davi, a presença do Guilherme e do Henrique aqui com a gente. E vamos lá, pessoal. A gente preparou um material com muito carinho, enfim. E a ideia aqui não é a gente falar mais do mesmo, enfim, é a gente trazer novos insights, novas informações, né? Como a Erika disse, o Davi, ele é muito atuante nessa questão de reforma tributária, nas questões de estudo de legislação da reforma versus impacto no negócio, né? E aí nós nos conhecemos e surgiu essa ideia de fazermos esse webinar para a gente trocar ideias, tá bom, pessoal? Então, fique à vontade, se tiver alguma dúvida, levanta a mãozinha, ou escreve aqui no chat, tá? E aí, conforme a gente vai rolando a apresentação, a gente vai procurar ajudá-los e responder, tá bom? Primeiro ponto é calma, tá, pessoal? Acho que a gente não pode desesperar, enfim, tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa para acontecer, tem muitas informações ou muitas legislações a serem declaradas pelo governo, então, assim, tá muito obscuro, tem muita coisa obscura ainda, mas tem muita coisa que já é realidade, né? E aí a gente precisa começar a pensar, precisa começar a trabalhar e entender o que tecnologia pode nos ajudar, o que processos, melhorar processos pode nos ajudar a enfrentar esses desafios. Hoje o objetivo aqui é a gente falar um pouquinho sobre impacto da reforma e tributação com relação à precificação, com relação à margem, com relação à rentabilidade e resultado do negócio. Né, eu acho que isso é um ponto muito importante. Né, eu vejo, conversando com algumas empresas, com algumas pessoas, o projeto de reforma tributária está sendo liderado pelo Departamento Fiscal e único exclusivamente por ele. E aí eu acho que é um grande equívoco, um grande erro. Acho que a gente tem que trazer todos para a mesa. Né? Tem que trazer o pessoal do comercial, tem que trazer o pessoal de vendas, tem que trazer o pessoal do financeiro, do contábil, enfim, tem que juntar todas as áreas, né, para que todos mapeiem os impactos em cada um desses departamentos. Né? Então aí o Davi nos ajudar a entender um pouquinho desse processo. Para quem não nos conhece, nós somos da J2R Consultoria, tá? Rapidinho aqui, especialista em soluções fiscais, parceiros Thomson Reuters, né? Esse mês de maio estamos completando 14 anos de empresa, 14 anos de J2R e 13 anos parceiros da Thomson.
né? Referência aí em reforma tributária, a gente já tem alguns projetos em andamento, seja de mapeamento ou de assessment, adequação para emissão de nota fiscal eletrônica para a reforma tributária, né? Que é o primeiro grande módulo, vamos chamar assim, do processo, né? Adequar emissão de nota fiscal eletrônica. Né? E a gente desenvolveu uma metodologia ágil para implantação de sistemas, de soluções Thomson Reuters, né, para que a gente ganhe tempo e consiga disponibilizar mais tempo para análise de dados, tá bom? E vamos agora ao que importa de fato, pessoal. É que meu mouse travou. Deixa eu dar 2 cliques aqui. Vamos lá. O preço pode até ser definido pelo comercial, mas o impacto tributário não é do comercial. Então, tem que ter junção de forças aí, né? Quando o seu time comercial define um preço, quando a variável tributária está de fato sendo considerada, né? O comercial ele está preparado, o comercial está sabendo o que a reforma tributária vai trazer de novo no aspecto precificação, no aspecto margem, no aspecto rentabilidade. Então, a ideia aqui é a gente começar a criar essa conscientização nas pessoas e nas empresas, tá? Composição de custos, créditos tributários, o impacto logístico, carga efetiva, de tributação, a margem operacional. Então, tudo isso o Davi vai falar, a gente vai conversar um pouquinho com o Davi sobre isso. E ignorar tudo isso pode gerar distorções, gerar contratos deficitários, perder margem, tá? E o pior, né? Decisões comerciais completamente equivocadas, tá bom? Em que estágio a sua empresa está hoje, né? Se vocês puderem responder esse questionário aqui para gente, só para a gente começar a entender, né, cada um de vocês, né, o momento de cada um de vocês, para que a gente juntos consiga traçar planos de ação, enfim, e consiga apoiá-los, né? Então, você já realizou um saneamento cadastral na sua empresa? Ou seja, os seus dados mestres, cadastros de clientes e fornecedores, você sabe qual é a carga tributária do seu fornecedor? Se ele é optante do Simples, se ele é um MEI, se ele é um optante do Simples, se ele é lucro presumido, se ele é lucro real, se ele é um prestador de serviço. Qual que é a situação cadastral desses fornecedores e também dos seus clientes? Aonde eles estão? Qual que é a carga tributária hoje que ele atua em cima de uma venda que ele te faz? E qual que será a carga tributária futura que ele vai fazer contra você? Processos logísticos, aonde esse fornecedor está, porque o frete interfere, né, nessa questão de custeio, né? Então, é um ponto importante. Segundo ponto, estamos entendendo os impactos tributários, ou seja, você já está nessa fase, você já realizou a primeira fase e está nessa segunda fase, entendendo os impactos tributários no seu negócio? Ou você ainda não fez nada? Tá bom? Você está esperando de fato sair as legislações, de fato o governo disponibilizar mais materiais, mais regras, mais leis, mais APIs, né, para que você comece a tomar decisões e tomar ações do que você vai fazer. Você sabe se o seu comercial ou o seu time de vendas está revisando os preços ou se eles estão montando modelos, planos de ação para quando de fato o governo soltar essas legislações, eles saberem analisar e trabalhar em cima disso? E tem uma estratégia estruturada de simulações para regras tributárias, né? Como que você vai saber para saber se o fornecedor A é mais atraente do que o fornecedor B no mesmo material ou do mesmo serviço, né? Então, são perguntas que a gente faz, que a gente pede, por favor, que se vocês puderem responder para a gente, tá bom? Nos ajuda a nortear e conhecer um pouquinho mais vocês. Davi, eu te passo a palavra. Eu não sei se você quer apresentar por aí ou se quer que eu vou pilotando aqui para você. Fica à vontade. Oi, Jota, bom dia de novo. Bom dia. Posso compartilhar aqui para ir Pode, não ir te pedindo o enter claro. toda hora aí? Pode, fica à vontade. Eu vou parar aqui, tá? Maravilha. Alessandra,
Vocês estão enxergando minha tela bem? Me ouvindo? Sim. Sim. Maravilha. Bom, vou só pedir a gentileza para vocês, se alguém levantar a mão ou falar alguma coisa que eu não estou vendo a tela, aí vocês podem me parar aqui, tá? Por favor, gente. Perfeito. Vamos lá. Combinado. Primeiro, eu agradecer o pessoal, né? Da J2R, figura do Jota, da Érica, toda a equipe aí pelo convite. Eu acho que antes da gente começar aqui é valorizar também bastante essa nossa missão, que eu vou dizer que é um pouco de uma missão social, né? Orientar a população com relação aos impactos da reforma, né? E depois disso também parabenizar aí os guerreiros e guerreiras conectados aí, afinal de contas, uma sexta-feira, né? Sextou hoje e logo cedo falando de reforma tributária. Isso aí é para os fortes, né? A gente sabe que é um tema que mexe com bastante gente aí e falar dele numa sexta-feira, a gente tem que estar realmente muito empenhado aí. Isso é muito legal. Parabéns a E todos os somos, envolvidos. e somos em 134 aqui, né, Érica? Não sei se eu tô vendo certo, é bastante gente. Isso mesmo, 134 pessoas. Muito legal mesmo. Vamos lá, gente. Bom, vou trazer para vocês um pouquinho aqui da experiência aqui do dia a dia e um pouquinho do que a gente já viu da reforma com relação à precificação e aplicação na prática. E aí vai ser uma troca de figurinhas aqui, vamos aprender juntos, tá bom? Vamos começar aqui a falar um pouquinho disso. Bom, galera, eu gosto de sempre falar isso aqui, eu trago essa frase em muitos eventos que eu vou, que é comunicação não é o que você diz, é o que os outros entendem, né? E, Davi, por que que você fala isso? Gente, o que eu tenho percebido, trabalhando com a reforma tributária já há algum tempo, né? A gente pode falar aí que a reforma tributária já tem anos, né? E o que que eu tenho visto, né? É claro que o quórum aqui hoje é maior de pessoas que trabalham no fiscal e no tributário em si, contábil, mas sei também que aqui na nossa audiência hoje temos pessoas do comercial, grandes parceiros aí que também entendem da área fiscal, do impacto em precificação, em custo, né? E pessoas de outras áreas também. E por que que eu trouxe essa frase aqui? Eu acho que a grande missão aqui do tributário é traduzir a reforma tributária para as áreas impactadas. Então, quando a gente vai falar de reforma tributária ou de um tema tributário com qualquer área, sempre que você fala tributário, o pessoal já torce o nariz e fala é difícil, né? E aí a gente tem que entrar para romper alguns paradigmas, né? Então, comunicação, ela é fácil? Não. Então, eu sempre brinco com a equipe que um determinado assunto, a gente tem que pelo menos saber explicar ele de três formas diferentes, né? Isso no dia a dia convencional. Com a reforma tributária, a gente aumenta um pouquinho. Afinal de contas, nós temos que falar da reforma para o comercial, mas também tem equipes do marketing, do jurídico, dos recursos humanos, logística, operações. Então, cada um com o seu linguajar, né? Então, qual que é aí um dos nossos grandes desafios? É falar de uma forma que o pessoal consiga entender, interpretar e também trazer os insights para a gente. Afinal de contas, a gente do tributário não vai entender no detalhe a operação de cada área. Então, acho que a nossa função aqui é poder traduzir de uma forma que todos consigam absorver, para aí sim embarcar de vez na reforma e pegar aí possíveis oportunidades, tentar evitar possíveis riscos que ela traga para a gente e para a operação como um todo, tá legal? E por que que eu trago isso aqui? Bom, quem é do tributário sabe bem que a gente está falando de reforma tributária do consumo. E eu trouxe isso aqui, e pode parecer assim meio clichê para quem é do tributário e do fiscal, mas, gente, vamos falar de comunicação, eu vou bater bastante nessa tecla. Em grandes companhias, nós temos aquele pessoal chamado de C-level, né? Então, nós temos o CEO, o CFO, né? Então, esse público, muitas vezes, eles têm alguma visão que nós achamos que eles entendem do detalhe, mas precisamos ter certeza. Dentro da reforma tributária, a gente não pode achar nada, né? O público impactado tem que, de fato, estar envolvido e entendendo o que a reforma tributária vai fazer. Então, o que eu gosto de fazer quando eu vou falar para esse público? Gente, estamos falando de reforma tributária do consumo, ok? Então, estamos falando de tributos do quê? Dentro do preço, dentro do custo. Então, PIS, COFINS, ISS, ICMS, IPI e o IOF sobre seguros. Ah, Davi, ouvi perguntas do tipo, tá? Por isso que eu toco nesse ponto. Mas com a reforma tributária e o meu imposto de renda? E o IPTU? Ah, eu tenho uma fazenda e o meu ITR. Gente, aqui estamos falando de reforma tributária do consumo. Então, são os tributos que incidem por dentro do preço.
A questão do imposto de renda, IPTU, ITR, IPVA, entre outros, é um outro assunto, né? Então, do tipo, o imposto de renda, quem ganha até R$ 5.000 não paga mais, ok, mas é um outro assunto. Aqui a gente vai falar de tributos por dentro do preço da mercadoria, por dentro do preço do serviço. Legal? Vamos lá. Isso aqui, como muitos já viram, é a nossa linha que eu chamo, não é nem de um projeto da reforma tributária, né? É uma jornada, né? Afinal de contas, aí são longos anos que a gente vai atuar aí arduamente nessa jornada. E por que que eu repito essa linha, esse cronograma da reforma tributária? E aí vamos agora começar a entrar mais no detalhe da precificação. E aí a gente tenta destrinchar aqui quais impactos na precificação esse cronograma da reforma vai trazer e quais são as fases, tá bom? Gente, vamos falar aqui da primeira grande virada que eu chamo. Tivemos uma grande virada de 25 para 26? Davi, colocamos lá de forma informativa os tributos IBS e CBS na nota fiscal. Mas eles não são somados, né? São só de forma informativa, né? A partir de 27, aí sim nós temos o primeiro grande impacto já em precificação. Então, nós temos aí saindo de cena PIS e COFINS, em alguns casos o IPI, nós vamos falar disso, por isso tem um asterisco ali, e eles dão lugar para quem? CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, o novo tributo, aí a nova contribuição, o imposto seletivo, que é o imposto do pecado, né? E o IPI continua em alguns casos. Gente, chamo aqui para vocês o primeiro ponto de atenção aqui. Nós do tributário, nós temos o costume, e eu gosto muito de sair dessa caixinha, tá? Eu me vejo sempre um pouco fora do tributário para eu conseguir pensar da mesma forma que as outras áreas pensam. Vamos tentar nos colocar na figura de um comprador, de um vendedor, de um contratante de serviço. Legal. O tributário, ele olha aqui sempre anos fechados, né? 2026, 27, os exercícios, né? Agora, vamos pensar no planejamento da empresa. Bom, faço uma provocação para vocês. Vamos pensar na operação. Estou comprando uma mercadoria, qualquer produto ou serviço, que eu vá receber em janeiro de 27. E aí eu pergunto para vocês, será que essa negociação eu vou começar ela em janeiro de 27? Muito provavelmente não. Então, atenção, quem trabalha no fiscal, no tributário, no contábil, que está acostumado a olhar por exercícios fechados. O planejamento começa onde? Começa antes. Então, vamos falar aqui de negociações, talvez, em setembro, em outubro, para serem concluídas onde? Em janeiro. Então, é importante chamar a atenção do pessoal aqui que toda negociação que está sendo feita agora, que seja recebida essa mercadoria, esse produto, esse serviço, em 27, já vai sofrer com o novo cenário da reforma tributária. Ou seja, eu preciso ao menos saber o impacto para que eu consiga negociar. Afinal de contas, o J bem colocou, né? A precificação ela depende da variação tributária. E eu gosto de falar que o preço ele deriva de uma margem, né? De uma margem de lucro que eu pretendo ter no meu negócio. E para que eu consiga resultar nesse preço, e nessa margem desejada, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que negociar esse custo que eu estou disposto a pagar. Então, eu preciso saber esse cenário. Então, pensem no seguinte: por exemplo, eu coloco no meu dia a dia aqui. Nós temos importações sendo negociadas hoje, que eu vou receber só em janeiro de 27. Tenho as alíquotas definidas? Ainda não, mas eu já tenho uma estimativa. Então, eu já posso, pelo menos, considerar uma estimativa para que eu faça essa negociação da mercadoria que eu venha a receber em 27, tá? Então, o que é importante aqui? Entender a precificação e o impacto da reforma nela o quanto antes. Afinal de contas, temos aí negociações acontecendo ao longo de 26 para serem concluídas em 27, tá bom? Bom, 2028, a promessa é de que seja um ano teoricamente tranquilo, é um ano para se aparar as arestas, né? Corrigir o que deu errado e, de repente, melhorar alguma coisinha ali e ver quem sobreviveu a esse grande caos que vai ser a primeira virada, né? Brincadeiras à parte, vai ser um ano aí de ajeitar toda a operação, tanto para o fisco quanto para contribuintes.
E aí, eu gosto de falar sempre que a reforma tributária ela vem para simplificar. Sim, é um dos pilares dela, né? Transparência, simplificação. Só que antes de simplificar, ela vai complicar um pouquinho. Ou seja, nós temos aí agora dois cenários convivendo de forma simultânea, né? E, como se não bastasse, em 2029 fica um pouquinho mais difícil, né? Então, como vocês bem sabem, nós vamos ter a mudança gradativa, né? Ou seja, eu tenho ali saindo de cena de forma gradativa ICMS e ISS para começar a dar lugar ao IBS. E aí, gente, o que que é bom chamar atenção para isso aqui? Nós estamos falando de PIS e COFINS saírem para dar lugar para CBS, por exemplo. Nós estamos falando de ICMS e ISS saírem para dar lugar a IBS. E percebam que os tributos que estão saindo de cena, eles são tributos que incidem sobre eles mesmos. Ou seja, ou seja, eles fazem parte do preço, eles estão dentro do preço praticado. E os tributos que estão sendo colocados em prática, os novos, CBS, IBS, eles são cobrados por fora, né? Então, eles visam ali aquele grande pilar da reforma tributária, que é a transparência. E esse é o grande impacto da precificação. Eu vou ter neste cenário aqui, convivendo de forma híbrida, tributos que estão por dentro do preço e tributos destacados por fora do preço. E aí a gente vai falar mais no detalhe um pouquinho mais para frente, tá bom? Olha aqui o cenário final, 2033. Quem viver, verá. Depois dessa longa jornada aqui, teremos um cenário teoricamente mais tranquilo, com CBS, IBS, imposto seletivo e, em alguns casos, o IPI, tá bom? Bom, gosto de chamar atenção para esse ponto aqui, que é a convivência do IPI, tá? A gente tem que chamar atenção para isso porque quem negocia com indústrias que estão na Zona Franca de Manaus precisa ter esse ponto de atenção. Por quê? O IPI vai continuar existindo? Vai. O IPI ele vai funcionar como uma espécie de tributo protetor da Zona Franca de Manaus. Então vamos pensar assim, tirando todo esse texto escrito aqui, vamos ser mais práticos, né? Vamos pensar aqui que eu, Davi, produza notebooks aqui em São Paulo, tá? E o meu amigo Jota produza notebooks lá em Manaus. Qual vai ser a diferença aí? Falando de uma forma bem simplista, tá? Quem for comprar do Davi, que industrializa o notebook em São Paulo, tem que estar atento, porque o Davi vai pagar IPI. Afinal de contas, ele está em São Paulo. O meu concorrente, meu amigo Jota, produz o notebook dentro da Zona Franca de Manaus. Tem um projeto incentivado lá. Ele não pagará o IPI, ou seja, é um incentivo para que ele continue produzindo notebook na Zona Franca de Manaus. Então, quem vai negociar isso aí precisa estar atento. Eu vou fazer o quê? Eu vou negociar com quem está fora da Zona Franca de Manaus ou com quem está dentro. É claro que aí a gente está falando de IPI, né? Então eu preciso colocar isso na conta, afinal de contas ele faz parte do preço da mercadoria, do produto ali. Aí, tá, Davi, mas quando eu recebo a mercadoria de Manaus é um pouco mais longe, né? Do que aqui em São Paulo, a depender de onde eu esteja aí, né? É claro que aí, gente, a gente entra em alguns outros detalhes, por exemplo, o frete. Então é sempre muito importante colocar o frete na conta ali do custo na hora de você conseguir precificar. Então, o nosso objetivo aqui é falar, o IPI ele deixa de existir? Não. Ele continua existindo e faz essa distinção de industrialização na Zona Franca de Manaus ou fora. Aí teremos tributos ali, aliás, teremos produtos que serão tributados por IPI e tributos que não serão tributados pelo IPI, tá bom? Temos também aqui o novo imposto seletivo. A imprensa costuma chamar ele de imposto do pecado, né? O que que vai acontecer aqui? Então, itens que fazem mal à saúde ou ao meio ambiente terão a tributação do imposto seletivo, ou seja, para você desestimular o consumo desse tipo de item. Então, coloquei alguns itens aqui do meu segmento: bebida alcoólica, bebida açucarada, produtos fumígenos, cigarros, charutos, né? Então, teoricamente, estes itens aqui, eles passam a ficar um pouquinho mais caros, tá bom? Isso para desincentivar o consumo. Então, aquela cervejinha, aquela bebida alcoólica, né, aquele vinho com a pizza, final de semana, tende a ficar mais caro. E essa é a hora que vocês falam, ah. Então, gente, isso aqui, tem gente que fala que isso aqui
é básico, né? Não é supérfluo, e aí é o gosto de cada um, né? Respeitamos, e aí a gente sempre fala de tributação, né? O que é mais básico, a carga tributária tem que ser o quê? Menor. E o que é supérfluo, a carga tributária é maior. Aqui, teoricamente, são itens supérfluos, né? E que fazem mal à saúde. Então, a carga tributária vai ser um pouquinho maior, tá bom? Galera, seguinte, tenho aqui uma missão de explicar para vocês o que é guerra fiscal e o que a reforma tributária visa combater. Ela visa acabar com a guerra fiscal. Então vamos colocar um primeiro cenário aqui, num desenho, para explicar para vocês o que é guerra fiscal e como ela funciona hoje em dia. E isso aqui vai ter muito impacto na hora de negociar o custo da mercadoria ou do serviço. Vamos falar aqui, ó, de uma indústria que comprou qualquer coisa por R$ 1, vendeu por 10. Continha básica, tá, gente? Então, assim, vamos pensar que a venda de 10, compra de 1, a diferença de 10 para 1, essa indústria em São Paulo recolheu R$ 9 de tributo para o estado de São Paulo. Simples, 10 menos 1. Ela vendeu para esse distribuidor, o distribuidor, por sua vez, comprou por 10, vendeu por 11, 11 menos 10, o que aconteceu aqui? Esse distribuidor do Rio de Janeiro recolheu R$ 1 para o estado do Rio de Janeiro. Pois bem, continuação aqui de toda a cadeia. O varejista em Minas Gerais comprou por 11, vendeu por 12, recolheu R$ 1 para Minas Gerais. Percebam aqui, gente, que houve recolhimento em toda a cadeia, né? Desde a produção até a comercialização e até chegar o nosso querido consumidor final, ou seja, nós, né, que pagamos aí o tributo no final de tudo, né? Nós que arcamos com tudo. O que acontece no caso da guerra fiscal? Pensem o seguinte: Minas Gerais começa a ver aqui que São Paulo tem muita indústria, gera muito emprego, né? Tem um PIB elevado por conta disso, e fala assim: indústria, faz o seguinte, vem para cá. Ao invés de você pagar R$ 9, me paga só 5. Paga R$ 5 só para mim e vem se instalar aqui em Minas Gerais. O que a indústria faz? Vai para Minas Gerais. Rio de Janeiro percebe essa movimentação e faz o quê? Olha, indústria, faz o seguinte, ao invés de você pagar R$ 9 ou R$ 5, me paga só 4. E aí o que a indústria faz? Se instala no Rio de Janeiro. E aí ela começa a gerar emprego, a aumentar o PIB e tudo mais. Então, o que acontece com isso? Através de benefícios fiscais e regimes especiais, onde o Estado ou até a prefeitura abre mão de arrecadação para atrair investimentos, é a nossa famosa guerra fiscal. Esse é o cenário de hoje, gente. Então, hoje em dia, muita indústria, muito distribuidor e até varejista se instala em lugares por conta de benefícios fiscais, né? Então, ele está lá porque a carga tributária é menor, né? Então, no nosso cenário aqui, vamos pensar que o Rio de Janeiro está querendo arrecadar só R$ 4 de ICMS. Ele abre mão do restante. O que vai acontecer? A indústria vai acabar indo para lá. Então, aqui, quem dá mais benefício atrai mais investimento. Isso é guerra fiscal e acontece nos dias de hoje. O que a reforma tributária vem fazer? Olha lá, o mesmo cenário, tá? Mesmos valores. Indústria de São Paulo vende para o Rio, vende para Minas, que vende para o seu consumidor mineiro aqui. Mas temos uma nova figura, o comitê gestor. Então, em tese, todo mundo faz o recolhimento para o comitê gestor, e o comitê gestor, que é quem administra o IBS, vai fazer a seguinte pergunta: onde essa mercadoria está sendo consumida? Onde ela de fato vai ser consumida? No nosso cenário aqui, ó, em Minas Gerais. Então, qual é o mais justo, o correto a ser feito a partir da reforma tributária? Que o tributo seja recolhido para Minas Gerais. Então, percebam o seguinte aqui, gente: impacto da reforma tributária, inclusive no mercado imobiliário. Por quê? Vai fazer sentido eu estar agora instalado em lugares por conta de benefício fiscal? Talvez não. Vou montar uma nova operação a depender de um regime fiscal, de um regime tributário, um benefício? Será que essa operação vai ser paga até o final da reforma tributária? Porque o próximo cenário, o que vai acontecer aqui, ó?
Eu terei variação por conta da tributação? Não. O meu regime tributário especial, benefício fiscal, não faz mais efeito no final da reforma tributária aqui, ó. Por quê? Independente de onde a mercadoria vier e de onde ela for faturada, o tributo vai ser recolhido para onde ela for consumida. E aí começam as especulações. Bom, qual vai ser o grande diferencial? Talvez eu estar próximo do grande centro de consumo, porque meu diferencial vai ser o quê? Entregar mais rápido e ter o frete mais barato, né? Então, o que pode acontecer aqui? A origem do meu fornecedor começa a ser alterada, porque hoje ele pode estar num lugar por conta de benefício fiscal. Falando de fornecedor, talvez a minha operação também precise mais para frente ser alterada. De repente, hoje eu estou num lugar só por conta de benefício fiscal. Será que amanhã vai continuar fazendo sentido essa opção? Então, esse slide aqui de mostrar a guerra fiscal para vocês foi para fazer um comparativo. O que acontece hoje, que faz total sentido dentro desse tabuleiro de xadrez, onde eu vou estar baseado em benefício fiscal, mas com a reforma tributária, como, independente de onde a indústria ou o distribuidor estiver, o tributo vai ser todo arrecadado por consumo, será que isso aqui vai valer a pena? Talvez não. E isso, gente, vai ter muito impacto na precificação. Afinal, a origem da mercadoria, o destino da mercadoria, do produto, do serviço vai começar a mudar, tá bom? Davi, eu queria aproveitar que você está falando sobre esse eu tema ia. da guerra fiscal, e a gente tem uma Claro, pergunta bem legal aqui da Viviane. Eu posso te fazer ela? por favor, A gente não combinou o jogo aqui, né? É. Desculpa, né? Esqueci. A gente pode ir te fica interrompendo, tranquilo. Davi, para perguntas? Não, aí, ó, Tá bom, J2R, o time é fera, quem sabe faz ao vivo. Aí eu só não É sei se eu vou isso tá conseguir bom, aí. responder, né? tá Eu não tô bom. nesse time de férias aí, ó. A Viviane está perguntando se, ao adquirir os produtos da Zona Franca de Manaus, como será o crédito do IPI em São Paulo na reforma tributária? Hoje eu faço a apropriação do crédito do IPI para os produtos adquiridos da Zona Franca de Manaus. Certo. Nesse caso, pelo que eu entendi, o fornecedor dela está na Zona Franca de Manaus, né? Então, a gente vai precisar ver no detalhe se hoje ele paga o IPI e ele dá o benefício do quê? Dela tomar esse crédito, né? Ela comprando a mercadoria, ela sendo o destino ali do produto da mercadoria. Então, assim, se ele paga, é claro, ele dá o direito para você creditar, né? Se ele deixa de pagar e ela não tem um benefício de, vamos chamar, um crédito presumido, ou seja, mesmo que ele não pague, ela tem uma presunção de crédito, ela já não vai mais poder tomar esse crédito. Só que aí tem um porém, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente no detalhe. Se o meu fornecedor, e aí vamos pensar assim, é Viviane o nome dela, né, Erika? Isso. Vamos pensar aqui, o fornecedor da Viviane, ele pagou o IPI, ele está pagando hoje, e amanhã ele vai deixar de pagar, por conta daquilo que nós falamos ali de projeto incentivado, né? Se ele deixar de pagar, e aí eu vou dar uma adiantada no assunto agora, dar um pequeno spoiler, do que a gente vai falar mais para frente. Se ele vai deixar de pagar no novo cenário, nada mais justo do que ele tirar isso da composição do preço dele. Afinal de contas, se ele continuar me cobrando isso dentro do preço que ele negocia comigo e ele não recolher mais porque aquele tributo não é devido, isso virou margem de lucro dele. Então, vamos tentar colocar aqui em um cenário bem claro. Hoje eu estou lá em Manaus e vendo para a Viviane aqui em São Paulo, por exemplo. Vendo a mercadoria a R$ 100 e pago 10%, ou seja, R$ 10 de IPI. A Viviane me paga 110, toma crédito e a vida que segue, cenário feliz. Vamos supor que a partir de 27, eu, fornecedor em Manaus, não pague mais o IPI. É correto eu continuar cobrando dela os 110, sendo que eu não vou mais recolher o IPI? Então, se eu continuar cobrando e ela pagar os 110, eu não vou recolher o IPI. Em consequência, esses R$ 10 a mais, que seria do IPI, eu embolso como lucro, tá? Então, aí, isso sendo bem simplista, tá? Tentando ser objetivo na resposta para todo mundo acompanhar o raciocínio aí. Então, o que que a gente tem que pensar? Hoje ele paga IPI e me dá crédito. Ok, perfeito, é vida que segue. Amanhã ele vai continuar pagando IPI? Será que ele vai ser obrigado ou ele vai ter um projeto incentivado lá, né? E aí ele não vai mais pagar IPI.
poxa, não vou mais ter crédito? Talvez não tenha crédito, porém, ele vai precisar descontar isso do valor que ele está me cobrando, ou seja, o meu custo aí, ele é reduzido, tá bom? Não sei se ficou claro. Eu acredito que tenha ficado sim. Se não tiver, Viviane, pode. Sim, ela Ah, respondeu ela aqui. respondeu. Muito obrigada. Boa. Maravilha. Vamos lá então, gente. Ó, estimativa de alíquotas. Muita gente já viu essa estimativa. Trabalhamos aqui com um cenário estimativo de 8,80 de CBS, que é federal, e 19,2 mais ou menos, aqui eu estou chutando, tá? De subnacional, que é dividido em estadual e municipal. Então, o nosso IVA aqui no final da reforma tende a ficar mais ou menos nessa faixa aqui, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, né? Como a previsão do tempo, né? A mínima e a máxima. Só que eu gosto de chamar a atenção do pessoal para isso aqui. Atualmente existem 5.570 municípios, ou 5.571, talvez, né? Mas aí o que acontece, gente? Imaginem o seguinte: vamos pensar num cenário aqui. Na primeira grande virada, nós não vamos ter essa grande variação. Por quê? Estamos falando só do cenário federal. Então, em 2027, a carga tributária de reforma tributária, a nova carga aqui, CBS, ela vai ser para todo e qualquer lugar aqui, o federal, 8,80. Afinal de contas, a CBS substitui PIS e COFINS. Quando começar a ter a substituição do ICMS e ISS em 29 por IBS, aí eu começo a ter essa variação. E pensem no seguinte: eu vou ter ali algumas alíquotas de referência, né, publicadas pelo próprio Senado, né? E o que vai acontecer? Ah, Davi, será que eu posso ter variação de alíquotas entre município? Existe a possibilidade. Então pensem no seguinte: eu tenho uma loja que vende qualquer coisa no município de São Paulo, e eu tenho uma loja no município de Guarulhos, que é divisa com São Paulo, é uma filial minha. Então eu vendo um chocolate em São Paulo com uma alíquota de 3,7, mas eu vendo o mesmo chocolate em Guarulhos, talvez aí o município defina uma alíquota de 3%. E aí o que pode acontecer, gente? Falando de precificação, o que que eu vou querer ter? Eu quero ter uma margem de lucro única, e aí eu vou ter que ter preços diferentes, afinal de contas a carga tributária é diferente. Ou eu vou ter preços diferentes, ou eu vou ter, aliás, desculpem, preços iguais com margens de lucro diferente. Então, percebam o seguinte aqui: a gente está partindo para um cenário, a partir de 29, que eu possa ter aqui variação na carga tributária de acordo com o município. Ou seja, vai ser uma decisão estratégica. Se eu tenho filiais espalhadas por municípios diferentes dentro do mesmo estado, o que eu vou ter que considerar aqui? Eu quero ter preços iguais naquela praça, e aí, se eu tiver preços iguais naquela praça com tributos diferentes, eu vou ter aí uma margem diferente em cada loja, né? Agora, se eu quiser ter uma única margem, sendo que a tributação vai ser diferente, eu vou ter preços diferentes. Então, aí vai ser um cenário estratégico de precificação. Como eu quero me comportar perante o meu cliente? Vou ter preços diferentes entre filiais? Talvez eu já faça isso hoje. Se eu não fizer, vou passar a fazer? Ou vou ter preços iguais e controlar a minha margem de lucro e fazer uma média depois, né? Então, eu quis trazer esse slide para vocês aqui para esse ponto de alerta. A partir de 29, eu vou ter uma variação. Então, além da variação que eu tenho estadual, que hoje a gente está falando de 26 estados mais o Distrito Federal, são 27 variações aqui, eu tenho agora também a variação dos municípios, falando de IBS. Então, a soma desses dois aqui vai definir o IBS aplicado onde a mercadoria for vendida ou onde o serviço for prestado. Tá bom? Bom, isso aqui também é um ponto que eu gosto de trazer por conta de informação social. O que que esse desenho diz para a gente aqui? Bom, é uma balança. Então, com a reforma tributária, o que tende a acontecer? Gente, a gente tem que sempre pensar no seguinte: não existe dinheiro do Estado, né? Não existe dinheiro do Estado. O que existe é o dinheiro do contribuinte, é o nosso dinheiro, né? Que o Estado usa para administrar as contas, né? As contas públicas. A reforma tributária, ela não vem
para reduzir a carga tributária. E, teoricamente, nem para aumentar, né? Se vai acontecer isso, é mais uma questão de transparência e de diminuição do custo Brasil, vamos chamar assim. Se hoje eu tenho itens que são tributados e deixarão de ser tributados, ou seja, serão incentivados por serem básicos, aqui a cesta básica tende a ficar o quê? Mais barata. A carga tributária, ela vai ser reduzida, em alguns casos, para zero. Em alguns outros casos, em 60%. Mas, no geral, a cesta básica não vai ser tributada. Ou seja, isso aqui alivia um pouquinho a nossa balança de gastos mensal. Por outro lado, como a reforma tributária não visa diminuir a carga tributária, se eu estou tirando a tributação daqui, eu preciso começar a arrecadar em outra ponta. Qual é? Serviços. Então, gente, façam um exercício. Hoje estou gastando mais com o quê? Itens básicos ou serviços? Se eu estou gastando aqui com alimentação, itens básicos, na virada do ano possivelmente vai sobrar um qualquer ali no meu bolso. Agora, se a minha conta está pesando mais para serviços, educação, despesas hospitalares, né, convênios em si, cabeleireiro, estética, todo tipo de serviço, a tendência é que comece a pesar um pouquinho mais no meu bolso. Afinal de contas, o Estado vai precisar balancear as contas. Tira a carga tributária daqui e passa a carga tributária para cá, tá bom? Bom, o que acontece hoje no manicômio tributário brasileiro? Davi, desculpa te cortar, Oi, Jota, chegou mais uma perguntinha aqui. por favor. Cadê? A guerra fiscal, a comunicação do preço ao consumidor deve ser o final, já considerando todos os tributos aplicáveis? É uma pergunta da Luciana. Ah, perfeito. Então, Luciana, o que acontece? Isso ainda não foi regulamentado, tá bom? Eu vou até trazer para vocês aqui um cupom, um exemplo de cupom como a gente imagina, mas pensa no seguinte, né? Eu vou ter tributos por fora e vamos fazer o seguinte, Jota, me faz uma gentileza. Sim. Para eu colocar o raciocínio aqui para todo mundo num exemplo prático aqui real da tela, eu posso segurar essa perguntinha da Luciana para um próximo slide que eu tenho que eu vou responder ela? Claro. Sim, E aí sim. todo mundo embarca no raciocínio aqui. Perfeito, tá bom. E aí, se eu não responder, Luciana, por favor, pode levantar a mão de novo, tá? Vamos lá, ó. Eu acho que já logo na sequência já vamos falar dele, ó. O que acontece no nosso cenário hoje de manicômio tributário brasileiro? Ó, hoje eu tenho tributo sobre tributo, ou seja, pensem aqui, ó. A mercadoria, o serviço aqui, custa R$ 100 e eu preciso vender ele, né? Vou vender ele para o meu cliente. O que eu faço? Nesse meu cenário aqui, eu estou sujeito a uma alíquota de ICMS de 18%. O que eu faço? Eu faço aquele chamado gross-up, ou seja, eu encho o meu preço com o próprio tributo. Então, o tributo, percebam aqui, ó, de R$ 100, a minha base para tributação eu encho com 18, vira R$ 121,95. E aí sim aplico o tributo, ó. Então, o tributo ele não incide sobre o 100, ele incide sobre o 100 mais o próprio tributo, e aí sim eu calculo o tributo devido, ou seja, é tributo sobre tributo. E aí o preço fica um pouquinho mais elevado. Em consequência, eu não consigo saber quanto eu, consumidor, na gôndola ou na etiqueta de preço ali no cupom fiscal, eu não consigo saber ao certo quanto está sendo tributado daquele item. Quanto eu estou pagando de tributo? Ele está dentro do preço. Ele já compôs o preço total aqui, ó. Na reforma tributária, passa a ser transparente. Olha aqui o cenário, ó. Mesmo valor de R$ 100, e qual é a alíquota que eu vou aplicar? Nosso exemplo fictício aqui, os mesmos 18. Mas aí é 18 sobre o 100 mesmo. Não é 18 sobre o 100, cheio dos 18, ou cheio de PIS e COFINS, ou cheio de ISS. É uma questão transparente. Ali dentro do preço não tem tributo, num cenário depois da transição da reforma, né? Claro que durante aquela nossa jornada de 7 anos aí, a gente vai ter tributo por dentro, vai ter tributo por fora, vai ser um pouquinho complicado, né? Mas o fim da reforma tributária, o objetivo é isso aqui, ó.
além de trazer transparência, afinal de contas, se você pegar o preço praticado e aplicar a alíquota, você sabe exatamente quanto foi pago de tributo. Agora, aqui não. Aqui você tem a mercadoria, é cheia de imposto, e aí sim eu recolho o tributo aqui baseado na alíquota deste valor. Então, o que a reforma tributária vem fazer? Ela vem simplificar, ela vem dar mais transparência para o contribuinte e para o consumidor. Então, este cenário atual, tributo sobre tributo, é o cenário chamado de gross up, né? Eu coloco o tributo dentro do preço de venda, e aqui é o cenário chamado tributo por fora, né? O final da reforma tributária. Claro que em 27 até final de 32, teremos os dois cenários trabalhando juntos aqui. E a gente vai ver o detalhe depois. Ou seja, tem o tributo por dentro e ainda tem o tributo por fora. Para precificar, vai ser um desafio bem legal. E aqui eu vou começar a responder a pergunta da Luciana. Olha lá, ó. Cupom fiscal. Vamos colocar aqui um exemplo, e é um exemplo fictício, tá, gente? De cupom fiscal hoje em dia. Olha que legal aqui, ó. Café moído, R$ 10,96. Achocolatado em pó, R$ 5,49. Escova para cabelo, R$ 20,72. Total da compra, R$ 37,17. Então, passo no caixa de qualquer loja, vou pagar R$ 37,17. Esses preços estão na gôndola, paguei R$ 37,17, fui embora feliz com os meus produtos. Mas no cupom fiscal existe uma frase, valor aproximado dos tributos. Mas eu desafio aqui qualquer tributarista a chegar nesse cálculo. Aqui é aquela seguinte frase que a nossa avó dizia, né? Essa informação é para inglês ver, né? Porque isso aqui, a gente não consegue chegar numa conta exata, é só um informativo. Isso aqui depende muito de toda a cadeia. Quem vendeu tem regime especial, quem vendeu, qual origem tem, qual destino foi, apliquei redução, não apliquei, tem incentivo, não tem. Então aqui é um aproximado do aproximado. A gente não tem certeza ao certo se isso aqui está correto e varia de contribuinte para contribuinte. Cenário de hoje, tá, gente? Então, total dos itens na gôndola é o total que eu pago aqui somado no cupom. E aí eu coloquei um cenário fictício aqui, tá? Vamos lá, ó. Os mesmos itens, percebam aqui, ó, café moído foi para R$ 8,99. Achocolatado em pó, R$ 4,50. Escova para cabelo, R$ 16,99. Todos eles diminuíram, percebam o seguinte, ó. Por quê? Eu tirei o tributo de dentro do preço. E o que eu fiz aqui? A soma deles, ela tá aqui, ó, 30,48. É o total que eu vou pagar? Não. O total que eu vou pagar é isso aqui que está na gôndola, ou no meu site, que seja, mais o quê? Mais os impostos. Então, o total que eu vou pagar nesta compra é R$ 35,97. Então, respondendo a pergunta da Luciana, Luciana, esse exemplo eu trouxe fictício. Isso aqui não está ainda regulamentado, tá? Eu não sei te dizer se quem vai fazer isso é o Procon, qual a entidade de classe. Não compete à Receita Federal, né? Porque aqui é mais uma questão de divulgação dos preços para o consumidor, afinal, né? Então, como que nós vamos ter que divulgar isso? Será que eu vou ter que divulgar o valor sem tributo? Imaginem o seguinte, agora vamos sair da nossa caixinha tributária e fiscal aqui, ó. Eu tenho lá, abro a minha loja, 6, 7 horas da manhã, e chegou lá um senhor, uma senhora com R$ 10 para comprar um pacote de café. E vamos imaginar ele lá na loja. Quando ele passa no caixa, o caixa fala para ele, senhor, total da compra é R$ 11,50. Celso Russomano, estou sendo roubado. Não, R$ 8,99 estava na etiqueta. Você está me cobrando aqui R$ 11,50? Não, não, senhora, é que é mais tributo. Não, mas o valor que estava na gôndola é R$ 8,99. Imaginem, será que o brasileiro ele está acostumado a isso? Pensa no seguinte, o brasileiro ele gosta muito, vamos dar um exemplo aqui, de viajar para Orlando, os parques da Disney lá, e o brasileiro vai na Outlet. Para aquele lugar, aquela cultura, o próprio americano, ele está acostumado ao seguinte: vou até a loja, uma outlet, compro um tênis por $100. Vou pagar $100? Não. No caixa ele vai cobrar o quê? $100 mais impostos, que é o IVA deles. No Brasil, será que culturalmente essa prática ela vai pegar? Ou eu vou ter muito problema ali na ponta do caixa com o meu
com o meu cliente ali, né? Então, a gente não sabe ainda se eu vou precisar informar o preço total com tributos ou se eu vou precisar informar líquido com tributos e total com tributos. Isso não está bem definido ainda e passa por essa sensibilidade do segmento total. Imaginem, eu coloco no meu lugar, né? Hoje, numa loja açaí, né, em um supermercado, você tem ali vários preços. Então, por exemplo, no açaí, eu vou dar um exemplo para vocês. E aí vocês não vão encontrar mercadoria mais barata do que o açaí em lugar nenhum, tá? Vou aproveitar aqui, Jota, para fazer o jabá da empresa. Afinal de contas, aqui, né? Tá certo, é isso aí. Quem não conhece o açaí, por favor, faça a experiência e me cobre depois. É isso aí. Se vocês forem até o açaí, ali nós temos uma etiqueta assim: preço no atacado, preço no varejo e preço no cartão açaí. Imaginem se eu tiver que colocar lá preço com tributo e sem tributo. Eu vou ter que abrir 6 preços diferentes. Então é praticamente um pergaminho, né? Na prática, será que isso vai ser muito usual? A gente não sabe, né? Então, esse aqui é um pseudo cupom. Eu, particularmente, Davi, acho que este cenário do cupom 2 que eu coloquei para vocês aqui, ele pode dar muito problema no caixa. Por quê? É igual a taxa das blusinhas quando aconteceu, né? Quando começaram a cobrar tributos, muito pedido foi cancelado. Por quê? O total visto no site era um, só que ao fechar o pedido eu tinha os tributos, e aí o total ficava outro, né? Então era uma coisa que não ficava muito transparente quando você estava fazendo a seleção das mercadorias, os produtos ali no site, né? Então, isso aqui pode acontecer, mas ainda está em estudo entre o segmento do varejo em geral, tá bom? E até por isso eu trago isso aqui, ó. Imagine um jornalzinho de ofertas. Olha os itens que o brasileiro gosta aqui. Vamos falar do churrasco e cerveja, né? Tenho lá a picanha. Imagine, com imposto e sem imposto. Cerveja com imposto e sem imposto. E por aí vai. A pensar que eu vou ter um folheto para cada município lá em 29. Então vocês imaginam, quando eu fui falar com o nosso time de marketing, o pessoal já percebeu o impacto da reforma. Gente, eu vou gastar muito com tabloide, com jornal de ofertas. Por quê? Hoje eu tenho talvez um jornal ali por município, aliás, por estado, vamos falar assim, por região, né, que a empresa define. Amanhã posso ter um jornal por município. E ainda posso ter que divulgar preço com imposto e sem imposto, então vai encarecer muito mais o investimento, né? Então, aqui, claro que é um exemplo fictício, né, do que pode vir a acontecer. Eu, Davi, espero que o que aconteça seja a obrigatoriedade de informação do tributo, aliás, do preço cheio já, e depois que ele seja detalhado no cupom, mas que o cliente possa ver no site, possa ver na gôndola de loja, nas etiquetas, o preço total que ele vai pagar de fato, né? E só o cupom, a nota fiscal depois detalhe certinho. Afinal de contas, essa nossa cultura já está enraizada, né? E mudar isso, essa altura do campeonato, iria gerar muito ruído e muito impacto na operação das empresas. Mas vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos. Não sei se respondi a pergunta da Luciana, mas se não respondi, Luciana, pode chamar nossa atenção aí, tá bom? Tem até um comentário aqui do Daniel. Olhando o atacarejo, temos 2 preços, varejo e atacado. Imagine ter 4 preços, 4 valores da etiqueta. É bem por aí, Daniel. Complicadíssimo, né? Imagina. E aí, eu gosto até, Jota, excelente pergunta do Daniel. Excelente observação, aliás, né? Eu gosto de pensar no seguinte, né? Quando eu coloco no meu. Sempre existe alguém que tem uma situação pior, né? Um problema maior do que o nosso. A vida é assim, né? Eu olho muito para minha operação ali e penso assim, poxa, na gôndola eu vou colocar qual etiqueta, né? Como o Daniel bem colocou. E aí, em discussões no segmento, eu comecei a falar com um head ali de tributos de uma grande empresa, uma grande marca do segmento varejista têxtil. E ele falou assim, Davi, se você acha que o seu problema é grande, imagine o meu, que tenho que colocar uma etiqueta de preço em meia por meia, em lingerie por lingerie, né? Imagina, se for ter que colocar detalhado com tributo e sem tributo, se eu vender uma meia para bebê, a etiqueta vai ser muito maior do que a mercadoria, né? Então, sempre tem alguém com problema maior do que o nosso, né? Então, vamos aguardar aí a definição dos próximos capítulos, né? Tomara que seja mais objetiva, né? Galera, vamos entrar aqui agora num cenário de negociação, tá? Aí vamos falar de valores aqui e eu trouxe exemplos bem práticos, bem
simples aqui, didáticos para vocês entenderem o raciocínio. Bom, 2026. Vamos falar aqui de uma negociação de mercadoria, serviço, o que seja, tá? A lógica vai ser a mesma. Aqui eu trouxe de uma mercadoria de um produto. Então vamos lá, ó. Custo da mercadoria para o meu fornecedor. Então, eu estou negociando, eu estou na condição de cliente e esse valor aqui é do meu fornecedor. Quanto eu vou negociar com ele? Cenário atual. Custo da mercadoria dele é R$10. Só que, para ele me vender essa mercadoria, ele precisa agregar o que a gente viu lá atrás, fazer o gross up, né? Do que dos tributos. ICMS, PIS e COFINS. Ele precisa ter a margem de lucro dele, afinal de contas, ele não é uma empresa filantrópica, ele precisa de lucro, né? Por isso ele existe. Então, R$10 mais o quê? Os tributos e mais a minha margem de lucro. O preço que ele está me cobrando hoje aqui nessa negociação é R$14,40. Então percebam o seguinte, eu tenho tributos aí dentro do preço, tá? O preço que eu estou visualizando na negociação com ele é esse aqui, ó, R$14,40. Em alguns casos até já existem tributos por fora. No nosso caso hoje o IPI, nesse nosso exemplo. Então vamos pegar aqui o IPI por fora, mais 1,44. Qual o total do pedido aqui que eu vou fazer para ele negociado? Nesse nosso exemplo, R$15,84. Então, percebam o seguinte, estou negociando aqui com o meu fornecedor. Ah, quanto você quer pagar? Ah, por quanto você quer vender? Chego num denominador ali. O que ele vai me passar? Olha, o preço da mercadoria para você é R$14,40 mais o IPI. Total a você me pagar aqui na duplicata lá, na fatura, R$15,84. Cenário 2026. Maravilha. Segue o jogo. Vamos aqui imaginar a mudança para 27. E aí aqui eu quero chamar a atenção de vocês do que eu preciso cobrar do meu fornecedor, tá bom? Qual vai ser a diferença nesse nosso exemplo fictício? Olha lá, ó. Mantive o mesmo valor, tá? Pedido R$15,84. Tá, mas Davi, qual que é a alteração? Gente, o que vai deixar de existir em 2027? Como vocês bem viram lá atrás, vai deixar de existir o quê? O PIS e a COFINS. Se ele vai deixar de existir, nada mais justo do que ele tirar do meu preço. IPI, nesse caso, vamos fazer de conta que ele deixou de existir também. Olha lá. Então, do total do pedido negociado, estou tirando o que não existe mais. PIS e COFINS, e não existe IPI. É aquilo que nós falamos lá atrás. Se o tributo não vai mais existir, não é justo que ele continue compondo o preço de venda aqui. Então, peguei o preço de venda negociado em 26 e estou excluindo os tributos que estavam dentro dele. Olha o preço líquido ali comparado, ó. Vou negociar a qual preço? De 14,40 para 13,31. Mas, Davi, em 27 você me falou que entra um novo tributo aí, né? A CBS. Olha lá a CBS, ó. Estima-se, né, 8,80. Então eu tenho a CBS por fora. Total a negociar. Olha aqui, ó. 14,48. Gente, por que eu trouxe esse exemplo para vocês aqui? Negociação, a compra. Eu preciso saber o que tem dentro do preço que eu estou negociando hoje e o que deve ter no preço de 2027. No nosso cenário aqui, eu tinha PIS, COFINS e tinha o IPI. Se eles vão deixar de existir, eu preciso exigir isso aqui do meu fornecedor. Fornecedor, você não vai mais pagar esses tributos. Eu quero essa diferença. Vamos falar do nosso exemplo anterior lá, ó. O que vai acontecer se ele continuar me cobrando em 2027 os mesmos 15,84? Vai acontecer o seguinte, eu pago ele 15,84, mas ele não recolhe mais isso aqui. Isso aqui vira o quê? Vira lucro dele, vira dinheiro no bolso. E aí, eu não quero isso. Como a reforma tributária veio para simplificar, para reorganizar o cenário tributário, eu quero aí o equilíbrio econômico, o que é justo. Não há mais o recolhimento, não tem que haver mais a cobrança. Maravilha? Aqui, gente, eu chamo a atenção de vocês para dois grandes insights aqui. Vamos falar do seguinte, ó. Muitas vezes nós temos aqui valores e aí cada empresa, cada segmento chama de um jeito.
Eu tenho aqui rebates, o pessoal chama de rebates ou bonificações, né? Em valor financeiro, verbas, que são valores recebidos do fornecedor. Então, por exemplo, cliente, se você comprar R$ 1 milhão, eu te dou 50 mil reais em valor financeiro para baixar o seu custo, tá? Percebam o seguinte, gente, o primeiro grande insight. Se esse valor de bonificação, de verba, está atrelado ao valor faturado, pensa no seguinte, ó. Tudo que eu comprar do meu fornecedor, ele me dá 5%. Olha aqui, ó. O faturamento não vai mudar? Se eu mantiver os 5%, o que vai acontecer? Vai sobrar menos dinheiro. Ele vai me pagar um valor menor. Ou seja, o que eu espero receber financeiramente era o mesmo valor, eu preciso aumentar o percentual. Ou então, começo a fazer uma base comparável, né? Começo a fazer desde já o cenário vazio de tributos. Para quê? Para eu ter os dois cenários comparáveis, 26 e 27, e não haver distorção do valor financeiro recebido. Esse é o primeiro grande insight. Segundo grande insight nesse slide para vocês. Quem trabalha com vendas, ou quem tem algum familiar, amigo, que trabalhe com vendas, é comum nós termos comissão sobre vendas. O vendedor geralmente ele recebe um salário fixo e mais uma comissão sobre a venda. Gente, estamos falando aqui de tributos saírem de dentro do preço e estarem por fora. Se a minha comissão hoje está calculada em cima deste valor, o percentual em cima deste cara, e eu mantiver o percentual em 27, o meu valor de comissão diminui. O que eu preciso fazer? Equiparar os preços, ou sem o tributo os dois, para ser uma margem comparável, ou então ajustar o percentual em 27, para que o mesmo valor que eu recebo em 26, eu continue recebendo em 27. Afinal de contas, as minhas despesas pessoais continuam existindo, né? E não vão diminuir. Então, são dois insights que eu dou para vocês. E os dois baseados no quê? Cuidado com métricas que vocês usem aí fixas sobre o preço bruto faturado, tá bom? O melhor cenário, gente, é vocês sempre terem essas métricas em cima de valores líquidos, de forma que a tributação não varie estes valores, tá bom? Davi, o Júlio gostaria de saber se esse exemplo que você trouxe é de uma empresa do lucro real. Sim, uma empresa do lucro real, Júlio, mas aqui pode ser uma empresa do lucro presumido também. O que mudaria aqui seria a alíquota de PIS e COFINS. Por que que eu coloquei essa alíquota diferente aqui de PIS e COFINS? Até agradeço a pergunta do Júlio, né? Perceba aqui, ó, que eu coloquei o quê? E aí eu vou entrar num aspecto meio chato, técnico tributário, né? Mas só para responder aqui no detalhe, ó. Eu tenho hoje a exclusão da base de cálculo, né? Então, dentro do PIS e COFINS, não incide o ICMS. Então, o que eu fiz aqui? Eu trouxe a carga líquida do PIS e COFINS, já considerando aqui a exclusão do ICMS. Por isso que eu usei essa alíquota de PIS e COFINS aqui, ó, diferente. Seria ao certo 9,25, mas eu tirando o ICMS de dentro dela, a carga fica essa aqui, né? Então, respondendo a pergunta do Júlio, é um cenário de lucro real, nesse caso, a alíquota base de 9,25. A carga tributária fica 7,58, né? Se fosse um lucro presumido, aí a alíquota nominal seria de 3,65, né? Mas o importante aqui, Júlia, é a gente saber o seguinte: a composição na negociação, tanto para o lucro real quanto para o lucro presumido, como a gente está falando de tributos dentro do preço, ela é idêntica. A estrutura precisa ser espelhada para que eu consiga ali, de fato, tirar a diferença do tributo que está dentro do preço de um ano para outro. Não sei se ficou claro aí, Carol. Carol, não, desculpa, Érica. Sim, certinho, pode prosseguir. Maravilha. Pessoal, precificação via um markup, que é fazer o nosso famoso gross up. Vamos lá, ó. Exemplo bem básico também. Mantive aqui um custo de R$ 10 e eu vou colocar o preço na mercadoria. Maravilha. O que eu preciso colocar dentro do meu preço de venda? Olha lá, ó. Nesse meu cenário eu tenho 18% de CMS, a minha carga de PIS e COFINS que falamos agora, ó, de 7,58. Tenho uma despesa operacional de 5%. E aqui, gente, eu estou falando o seguinte, ó.
estou colocando dentro do preço um valor ali para eu pagar aluguel, pagar salário, né? Pagar as minhas despesas operacionais. Tem uma margem de lucro pretendida aqui de 5%. E aí o total dessa soma aqui dos percentuais dá esse 35,58 aqui, ó, total de agregação. Ou seja, do meu custo, eu vou agregar mais 35,58 e faço essa continha aqui para markup, ó. Então, qual que vai ser o meu preço de venda? O meu preço de venda é os R$ 10 do custo, cheios do quê? De toda essa galera aqui, ó. Esse denominador que eu achei de markup aqui, ó. Ou seja, para que eu venda a mercadoria, consiga recolher ICMS, PIS/COFINS, tenha as minhas despesas operacionais preservadas, tenha um lucro de 5%, por quanto eu tenho que vender essa mercadoria aqui, ó? Por R$ 15,50. 2026. Só que em 26 eu vou ter o quê? IBS, CBS de forma informativa. Eles não fazem parte do total da nota fiscal. E aí, o que eu trouxe para vocês aqui, ó? A base de cálculo da CBS e do IBS, que vai ser o quê? O valor da venda menos os tributos antigos. Ou seja, dentro do tributo novo, gente, não incidem os tributos antigos. O contrário não é verdadeiro. É uma polêmica que a gente vai falar. Mas essa base de cálculo aqui, ó, é do tributo novo. E para eu chegar na base de cálculo dele, como que eu fiz aqui, ó? Valor de venda menos o ICMS, que é tributo antigo, menos o PIS e COFINS, que também é tributo antigo. Então, sobre esse valor, eu aplico aqui essa alíquota hoje fictícia de 1% aqui informativa e tenho o valor informado. Percebam que o total da nota aqui, ó, não variou o preço de venda. Cenário de 2026, tá bom? Qual é o cenário de 27? Cenário de 27, olha lá, ó. De forma também didática, tá, gente? Mantive o preço de custo aqui, ó. Mas, claro, se eu negociar, ele vai reduzir em 27. Mas vamos partir da mesma premissa, tá? R$ 10 de custo. Olha lá, ó. ICMS 18%, mas PIS e COFINS já não existe mais. Não somo ele. Mantive a minha despesa operacional, a minha margem de lucro. Percebam que o total de agregação mudou. Afinal de contas, não tenho mais PIS e COFINS. Olha o preço de venda aqui, ó. R$ 13,90. Como eu não tenho mais PIS e COFINS, dentro do preço de venda, eu só tirei o ICMS para calcular a CBS aqui em 27, ó. E aí já apliquei 8,80. Só que agora, os R$ 13,90, a eles são somados R$ 1 de CBS em 27 que vai ser cobrado. Percebam o seguinte, gente, nesse nosso cenário fictício, eu mantive a margem de lucro, no nosso exemplo, mantive o mesmo custo que eu estava tendo com o fornecedor, e como não há, neste caso de PIS e COFINS, tributo sobre tributo, ele foi substituído por um tributo só por fora, que está sendo somado ao total da nota, eu tive uma redução de preço para o meu cliente. Só que preservei a minha margem de lucro. Olha aqui, ó. O que eu poderia fazer também? E eu vou mostrar para vocês o exemplo. Esse é um cenário. Eu posso repassar para o cliente, e aqui eu tive uma diminuição do preço. O que eu vou fazer? Cenário estratégico. Vou diminuir meu preço para aumentar a minha participação de mercado, aumentar o, vamos falar o inglês bonito aqui, o market share, né? Que o pessoal gosta de falar. Então, aumento a minha penetração de mercado, sendo mais barato, mantendo a minha margem, ou eu aproveito para, de repente, manter o meu preço e subir a minha margem, que é o que eu faço aqui, ó. Olha lá, ó. Mesmo cenário, ó. Mas percebam aqui, ó. Aumentei a minha margem de lucro, ó, de 5 para 7,80. E aí, o cenário final que eu estou cobrando do cliente é o mesmo anterior, 15,50. Vou voltar para vocês verem, ó. Primeiro cenário, olha lá, ó. 26, 15,50. Se eu mantiver a minha margem, nesse exemplo eu fico mais barato. Mas se eu quiser tirar proveito, não sei, é estratégia. Posso manter meu preço, não repassar nada para o cliente e aí aumento o quê? A minha margem de lucro pretendida.
Gente, nós vamos ter vários cenários distintos. E aí é legal descer no detalhe, tá? Da curva ABC aí de vocês. Quais são os itens mais vendidos, né? Os serviços mais prestados. Nós vamos ter aí, falando de mercadoria que, vamos falar de primeiro cenário, 27. Mercadoria que hoje é tributada de PIS e COFINS e vai ser tributada de CBS. Será que ela fica mais barata ou mais cara? Né? Nesse cenário que tem tributação de PIS e COFINS e tem de CBS, eu estou saindo de um cenário de tributo sobre tributo, ou seja, um pouquinho mais alto que vocês viram lá na continha, e estou indo para um cenário de CBS por fora, teoricamente um pouco mais baixo. A mercadoria fica mais barata. E aí, será que vale a pena eu virar o ano estocado? Ou será que vale a pena eu aguardar e comprar depois? Ah, será que meu fornecedor vai querer me empurrar alguma coisa em promoção, já considerando que ele não quer virar o ano estocado para não virar com muito crédito de um tributo que já não existe mais, que ele vai ter que compensar depois e por aí vai? Então, são cenários, né? Existem mercadorias que hoje fazem parte da cesta básica e vão continuar sendo parte da cesta básica, ou seja, não mudam nada. E tem mercadorias que hoje são alíquota zero e serão tributadas. O contrário também é verdadeiro. O que eu quero dizer para vocês aqui, o que eu trouxe, é que nós precisamos avaliar caso a caso. E nós temos opções. Qual é a minha opção? Eu posso repassar no preço, ficar mais competitivo, posso segurar o preço, e aí o mercado também vai se autorregular, né? Então, o que eu quero dizer é que aqui cada segmento vai ter um detalhe. E aí, por isso, gente, é importante aquilo que nós falamos lá atrás, a comunicação. O comercial precisa entender isso. Então, eu vou colocar aqui para vocês um exemplo. Reúno todo o meu time comercial. Eu gosto de fazer isso. E aí ali dentro estão os compradores de várias categorias. Ah, mas será que aquele comprador do item XYZ, que hoje é alíquota zero e vai continuar sendo alíquota zero, faz sentido trazer ele para discussão agora? Talvez não. Ele não vai ter impacto nenhum agora. Então eu espero a vez dele. Agora tem outros que ficam mais baratos, outros que ficam mais caros, que é a variação de cenário de 26 para 27. Esses aí vão precisar de um tratamento mais detalhado ali, mais personalizado, tá bom? Então, o que eu quis trazer para vocês aqui é um exemplo bem didático e bem simples de opções que temos para regular a precificação. Davi, chegaram algumas perguntas aqui, posso Por favor, Jota. fazer? Apresentação, sim, será disponibilizado todo o material. Marilu, se alguns estados já emitiram parecer informando que a CBS vai compor a base do ICMS, mas o ICM não compõe a base da CBS. Como fazer esse cálculo para formar o preço? Perfeito. Essa é a pergunta de milhões, né? Vamos lá. O que acontece aqui, Marilu? Como nós falamos aqui agora há pouco, até um ponto que ia tocar agora, né? Quando eu falo de tributo novo, ou seja, CBS e IBS, os tributos antigos, que é o ICMS, PIS, COFINS, IPI, não incidem na base de cálculo dos novos. Mas o contrário, como eu falei, não é verdadeiro. Então, dentro da base do ICMS, por exemplo, ou do ISS, do IPI, sim, vão incidir os tributos novos. Aí nós temos um cálculo que eu, Davi, particularmente, CPF, chamo de ICMS complementar, IPI complementar e um ISS complementar. O que é isso? A redução do PIS e da COFINS, ela vai acabar tendo impacto na arrecadação dos estados. Porque dentro do ICMS, dentro do ISS, dentro do próprio IPI, existe ali o PIS e COFINS. Como ele vai deixar de existir, se eu não fizer essa composição dos novos tributos na base dos antigos, o estado acaba perdendo a arrecadação. Então, fato é que isso vai acontecer, ou seja, os tributos novos vão incidir na base de cálculo dos antigos. Isso é um tema que eu ia tocar aqui para vocês. É uma continha que vai fazer parte de dentro do preço de venda. É uma conta mais detalhada, nós vamos ter ali mais percentuais, tá? De simulação, a depender dos cenários. Ela vai ser uma linha aqui, ó, que eu chamo de uma linha adicional de ICMS complementar, ou seja, o meu preço aqui vai sofrer impacto também. Mas é uma continha mais detalhada, que aí eu ia tocar nesse assunto, mas o detalhe dela eu vou deixar para um próximo bate-papo, porque é uma coisa ali bem no detalhe, bem crítica ali da composição
do preço, porque você tem um novo fator dentro dos tributos antigos, dentro do markup, tá bom? Mas o que eu sugiro para vocês é que o pessoal acompanhe o projeto de lei 16 de 2025. Esse projeto de lei, ele visa o seguinte, que isso não aconteça. Aqui o tributo novo, os dois tributos novos, aliás, né, CBS e IBS, não incidam na base de cálculo dos antigos tributos, tá? Há quem diga que esse projeto de lei é aquele projeto de lei natimorto, né? Ele nasceu morto, porque se ele passar e se ele for aprovado, os estados perdem a arrecadação. Então, eu, particularmente, Davi, entendo que esse cenário que a Marilu trouxe vai acontecer e é um cenário um pouquinho mais detalhado, que é, como eu disse, é a tributação do quê? Os novos tributos entrando na base de cálculo dos antigos, tá bom? Tinha mais alguma outra, Jota, você falou? Tem uma aqui da Aline. Eu sei que ninguém tem a resposta, mas por feeling, se tem um cronograma, se você sabe quando que o governo vai disponibilizar essas alíquotas de CBS para 2027. Boa pergunta, Aline. Salvo engano, o governo ele tem um prazo. Aqui eu não vou cravar certeza, tá? Mas ele vai disponibilizar as alíquotas de referência ali, se não me engano, até junho, que é o mês que vem. É o prazo que tem. Se eu não estiver enganado, tá? Posso estar errado. Como o regulamento saiu agora, e o regulamento vai começar a valer a partir de agosto, o prazo do governo é até junho. Eu não sei, eu não tenho certeza se é essa data mesmo, eu posso pesquisar certinho e te falar depois, mas tudo leva a crer que é em junho, sim. Mas temos alguns cenários incertos aí, pode ser que seja prorrogado ou não, né? Mas a falar de alíquota, vamos pensar no seguinte, né? O que para a gente é importante hoje é saber de fato a alíquota da CBS, que é a federal. As outras alíquotas lá de IBS, a gente pode se preocupar um pouquinho mais para frente, que elas vão ter efeito para a gente mesmo ali no preço só em 29, tá bom? Tem uma outra aqui do Daniel. Davi, na prática do varejo e atacarejo, após 2027, qual será o principal indicador que o comprador deverá acompanhar para evitar perder margem e ficar desposicionado em preço? Custo Maravilha. bruto, custo líquido, pós-crédito, margem, caixa ou outro indicador? E como, Davi, você enxerga a mudança da lógica de precificação no dia a dia do comprador? Completa a pergunta, hein? Mas É, obrigado, Daniel, obrigado pela contribuição. Vamos lá. É importante a gente avaliar aqui o seguinte: hoje, a pergunta dele foi muito voltada ao comprador em si. Vamos tentar responder assim também. Hoje, no cenário do comprador, ou seja, eu faço a negociação visando um preço de venda que eu vou praticar, ou seja, visando quanto o meu cliente está propício a pagar por aquilo e se a minha margem de lucro está condizente com aquilo ali. Então, só que hoje o comprador, ou quem cuida do preço na empresa, ele se preocupa com um preço. Vamos falar assim, o preço de venda, né? Por mais que eu tenha o preço de atacado, o preço de varejo, o preço no cartão de crédito, o preço do clube de fidelidade, enfim, é um único preço, é o preço de venda. Percebam que aqui, ó, no nosso exemplo, eu tenho o preço de venda, que eu chamo de preço margeado pelo comprador, só que eu tenho também o preço de fato cobrado do cliente. Então, Daniel, aqui, ó, eu tenho um tributo novo que ele não está inserido neste cenário de gross up, de markup aqui, ó, do meu preço de venda, ou seja, ele não está inserido no meu preço margeado, vamos chamar aqui, que é o que faz parte da margem de lucro da companhia. Ele está por fora, assim como funciona o IPI para as indústrias hoje. Então, ao meu ver, respondendo sua pergunta de forma bem objetiva, o comprador ou quem cuida do preço vai ter que estar atento agora às duas coisas, porque é o seguinte: qual o preço que eu margeio, ou seja, qual é o preço que eu coloco aqui na minha mercadoria, no meu produto, no meu serviço, e qual é o preço que vai resultar para o meu cliente pagar. Porque a pesquisa do price, vamos falar assim, que o pessoal chama aqui no varejo, né? Ela vai estar atrelada a isso aqui, ó. Quanto o meu cliente está pagando de fato no final? 15,50. Mas não é esse preço aqui que você está margeando a mercadoria, o serviço, o produto. Porque é aquilo que eu falei, né? A reforma tributária, ela vem para simplificar. Só que antes de simplificar, ela vai complicar um pouquinho. Então, eu tenho o margeamento do preço aqui, ó.
Ou seja, hoje eu só olho para esse aqui, só que amanhã eu vou ter um tributo por fora. Então, respondendo à pergunta, eu preciso estar atento ao quanto eu estou margeando e principalmente no final ao quanto o meu cliente está pagando, que vão passar a não ser os mesmos. Este cenário aqui, ele já é enfrentado por contribuintes aí do varejo que tem algum tipo de regime especial, que paga a ST, que a gente chama, né, a substituição tributária na saída, né? Então ele margeia um preço e mais o tributo por fora, o cliente vai pagar o total. Então, temos que estar atento aqui, principalmente a quanto o cliente vai pagar, mas o nosso, de fato, margeado vai ser outro valor, porque dentro dele ainda não estão todos os tributos. Acho que eu fui meio longo na resposta, mas não sei se eu respondi tudo, hein? Não pode falar. Vamos seguir, Davi. Tem outras perguntas aqui, mas vamos seguindo, tá? Ah, para não, Tá também não quase estourar no o tempo, limite do né? tempo. É. Ótimo, vamos lá. Gente, coisa rápida aqui, até já estourei o meu tempo aqui, mas para vocês entenderem, tá? Qual vai ser a tributação das mercadorias? Minha loja está em São Paulo, meu cliente é de Extrema Minas Gerais e é de Guarulhos, São Paulo. Onde eu disponibilizei a mercadoria para ele? Foi em São Paulo, ele pegou a mercadoria lá, a tributação é de São Paulo, tá bom? Independente de onde ele esteja, ou seja, disponibilização imediata. Ele teve contato com a mercadoria lá em São Paulo, pegou em São Paulo, tributação de São Paulo. Olha lá, ó. Mesmo exemplo, só que eles optaram por retirar no meu CD de Barueri, outro município. Onde foi que eles tiveram contato com a mercadoria? Onde a mercadoria foi disponibilizada? Em Barueri. Então a alíquota é de Barueri. Gente, isso é muito importante para quê? Percebam aqui, eu tenho vários cenários de precificação aqui. Por quê? A tributação pode ter 4 variações. A mercadoria vai ser entregue aqui, vai ser entregue aqui, ou vai ser entregue aqui ou aqui. Posso ter alíquotas distintas a considerar o IBS em 29. Por isso eu trouxe esse desenho para vocês. Vai valer a pena eu retirar a mercadoria ou vai valer a pena eu pedir para me entregar? Qual a carga tributária? Precificação é determinada pela carga tributária. A minha venda de São Paulo foi feita aqui via delivery, transporte, entreguei lá em São Caetano, entreguei em Guarulhos. Onde o cliente teve contato com a mercadoria? O município dele. Qual que vai ser a alíquota, a carga tributária do município dele, que é onde ele teve o contato com a mercadoria, onde ela foi consumida, e o serviço também onde ele foi prestado, tá bom? Tenho clientes aqui que um está em Salvador, outro está em Vila Velha, Espírito Santo, e eu estou em São Paulo, meu e-commerce. Eles são adquirentes, só que eles pediram para entregar em outro lugar ainda, um terceiro lugar. Olha lá, um pediu para entregar em Aracaju, Sergipe, o outro em Vitória do Espírito Santo. Qual o lugar que eles tiveram contato com a mercadoria? Esses municípios aqui. Então eu preciso fazer essa pergunta: onde a mercadoria vai ser entregue? Nesses lugares? Ok. Na minha precificação, eu vou considerar estes lugares. Diferente disso, eu teria talvez outra tributação e, consequentemente, outra precificação. Gente, aqui por último eu trago o seguinte cenário para vocês. Ecossistema. A precificação vai impactar em todo o ecossistema, por isso é bom todo mundo estar atento. Vamos fazer um exemplo rápido aqui. Esse meu amigo aqui é um transformador. Ele vende lanche na praça, cheeseburger, e compra o tomate ali para colocar no x-salada dele. Se ele não souber precificar, será que ele tem gordura aqui para errar a precificação? Pode ser que ele quebre, né? Fique muito caro, não venda, ou fique muito barato, não pague as despesas. Ele precisa entender o novo cenário de precificação. Se ele quebrar, não vai ter mais ninguém para comprar o que? O tomate. Aqui na minha loja, não vai ter mais tomate na gôndola. Por quê? Ninguém está mais comprando. Consequentemente, o produtor rural não vai ter mais para quem vender esse tomate. Porque um não soube precificar e começou a rachar todo o ecossistema. A indústria, por sua vez, não vai ter para quem vender a máquina colheitadeira. Então, gente, o que eu quero trazer para vocês nesse exemplo aqui, fictício, né? Esse alerta social que eu gosto muito de tocar nesse ponto. Toda a cadeia precisa estar atenta à precificação. Eu preciso pegar na mão do meu cliente, pegar na mão do meu fornecedor em alguns casos, porque se ele enfrentar problemas, eu vou ter problemas. Se eu não souber quanto exigir dele na negociação de 26 para 27 e exigir mais,
pode ser que em 27 ele não consiga honrar este compromisso que ele assumiu comigo. Porque ele não tinha conhecimento daquele impacto da carga tributária na reforma para ele. E pode ser que eu espere receber aquele pedido e não receber em 27 porque ele não conseguiu cumprir aquilo. Vai ter que renegociar. Por isso é importante o quê? Todo mundo estar atento e todo mundo entender de fato de precificação. É um desafio enorme, porque hoje muita gente não entende o cenário atual. E agora nós vamos ter o quê? Dois cenários funcionando de forma híbrida. Então, quem tiver dúvida na precificação no cenário atual, é bom a gente sanar agora para que possa também aprender o novo cenário e os dois conviverem de forma híbrida até lá longe, né? 2032. Encerro por aqui, Jota. Obrigado, gente, aí. Espero Nada. ter respondido as perguntas. Vou Obrigado. ficar por aqui com vocês. Obrigado, Davi. Foi show, cara. Muitos comentários. Tem muitas perguntas aqui ainda no chat. Tô trocando mensagens aqui com a Érica. Nós vamos preparar aqui um material, Davi, e aí a gente conversa depois, monta essas respostas e aí a gente passa para as pessoas, tá bom? Pode ser assim, pessoal? Por conta do tempo. Maravilha. Gui, eu não sei se você ou o Henrique quer compartilhar a tela por aí, ou se quer que eu compartilhe a tela por aqui, fica à vontade, do jeito que vocês acharem melhor. Vou compartilhando, Jota. Boa, Tá vendo? vamos fundo. Maravilha, pessoal. Bom dia, Davi. Que aula legal, quanta informação. Eu anotei aqui pelo menos uns 15 to-dos que eu vou ter que fazer agora, né? Muita coisa, mas tudo que eu vou ter que fazer é estratégico. Cara, não tem nada operacional que você me passou, né? E o mais interessante é que tudo que é estratégico hoje em dia, eu não consigo fazer com aquele feeling. Nós não vamos falar isso, peraí, eu acho que vai dar, vai complicar. Né? E aí, pegando aquele último slide que a gente estava falando, eu acho que pode levar ao automático o pessoal não comprar mais, e aí a gente tem uma quebra da cadeia. Gente, então, como que a gente consegue tomar essas decisões, ou pelo menos seguir essas decisões com dados, com informação, utilizando sistemas que façam sentido? Né? Então, para isso, eu acho que começo aqui apresentando um pouco do Tax Analyzer, porque o Tax Analyzer ele é uma plataforma que tem uma série de funcionalidades que podem te ajudar nisso. Eu começo falando dele sobre o mapa fiscal. Henrique, você me ajuda nessa falar do mapa fiscal? Claro, sem problema. Obrigado, Gui, obrigado, J2R, pelo espaço. Que aula que a gente teve do Davi aqui. Eu mesmo estou muito impressionado pela didática. Acho que todo mundo aqui, eu fui acompanhando o chat aqui, todo mundo também está achando muito legal, excelente, né? E acho que teve um comentário que eu gostei aqui da Aline Morila, isso, né? Que eu sou um consumidor mais consciente agora, né? Isso é o mais importante, né? No final das contas, né? Não é só para quem faz toda a operação, mas para quem, né, quem é o consumidor final. A gente precisa saber o que a gente está pagando, né? Então, isso foi muito legal. E já voltado aqui ao Tax Analyzer, né? Eu e o Gui, a gente vai apresentar aqui um pouco da funcionalidade da ferramenta, mas como a gente está tratando sobre precificação, a gente tem um módulo dentro do Tax Analyzer que chama mapa fiscal, tá? Esse módulo tem o objetivo do que o Davi trouxe aqui, que é fazer a simulação dos cenários, tá, gente? Então, essa ferramenta, ela vai primeiro pegar, identificar a sua operação, né? Então, se ela é de saída, de entrada, se está, né, em SP, se é interno, né, se é dentro do estado, fora do estado, você consegue, então, classificar a sua operação primeiro, e aí ela vai conseguir trazer, então, todas as alíquotas e o IBS e o CBS já aqui, os testes, né, desse ano de 2026, já localizados dentro dessas simulações, tá? Ah, Henrique, mas e a questão do C-Class-Trib, CST também, tá, pessoal? Então, dentro dessa ferramenta, a gente vai conseguir gerar esses cenários para realmente vocês analisarem toda a operação desse NCM específico, né? Então, é claro que vai ser, né, uma análise em lote, tá? Que a gente consegue fazer de diferentes cenários, tá bom? Diferentes nessa simulação, tá? E aí vocês conseguem, né, junto
do que o Davi trouxe, né, de precificação de markup, enfim, independente do que vocês utilizam, enfim, para definição de preço, é substituir, né, as alíquotas, né, que estão sendo utilizadas. E aí a gente já está falando também de auditoria, né? Então, a principal função dentro da ferramenta Tax Analyzer, né, é a auditoria. E o Gui já passou o slide aqui. Então, a gente está falando de um motor de cálculo, né? E esse aqui são os exemplos de algumas informações, tá, gente? Dentro lá do seu XML, do seu TXT, tá? Que o módulo do mapa fiscal pede, tá? São mais informações do que só o CFLP, o CEST, o KNAI, né, da sua produção, enfim, e a natureza da operação que eu falei aqui no começo, tá? Então, ele vai trazer esse resultado, simulando cenários, né, de ICMS atual, IPI, PIS/COFINS, né, e vai trazer o CBS e IBS. Então, você vai ter essa visão completa, por isso que é o mapa, né, a gente traduziu isso de mapa fiscal, porque você vai ter uma visão completa, né, desses cenários. E tem mais uma funcionalidade nesse módulo, que é a auditoria do que você já tem de XML e TXT, de SPED fiscal, por exemplo, tá? Então, você pode subir os seus SPEDs de entrada, os XMLs de saída, e ele vai trazer também todas essas informações, ele vai auditar de acordo com o mapa fiscal atual. Isso é muito legal, gente. Isso é uma funcionalidade que a gente lançou, se eu não me engano, Gui, foi ano passado, né? Então, é uma novidade, tecnicamente, e eu acho que vai ajudar muito nessa questão de precificação que hoje o Davi trouxe, sem contar também nessa visualização de alíquotas, né? E eu vou passar para o Gui agora para ele falar das outras funcionalidades da ferramenta. Qualquer dúvida, então, a gente vai tirando aqui. Henrique, porque as pessoas precisam trabalhar com dados. Então, se eu tenho cenário, se eu coloco ali o Brasil, eu consigo precificar. E aí, a ideia é que eu tenha, então, em primeiro momento, a gente precisa sanear o cadastro das pessoas. Entender como está o cadastro, porque a gente pode não ter esse cadastro ainda atualizado. Quando eu penso no Davi, eu penso que ele tem 50 mil itens ali, estou chutando. A bola pingando aqui, mas eu falo, cara, um açaí deve ter 50 mil itens lá, 60 mil itens. Então, a gente tem que ter esses cadastros atualizados, principalmente que a gente está falando que a nota fiscal ela é o grande protagonista dessa reforma tributária. E além de ter esse cadastro atualizado, então a gente tem que estar monitorando qualquer atualização. E por isso, essa parte de cadastro, está um pouco embolada a tela aqui, mas só passando rapidinho. Você consegue fazer uma consulta, entendendo como que está o cadastro, como que está os tributos para aquele item, você consegue fazer isso em lote e você consegue fazer um monitoramento. Assim, você deixar de ter que olhar toda alteração e receber no seu e-mail qualquer alteração que tiver de tributos, de isenções, enfim, todas as alterações que existam, você vai receber no seu e-mail para que você tenha esse cadastro atualizado. Tem um cadastro atualizado da sua empresa, o que acontece? A gente então passa a ter auditorias, porque senão você recebe uma nota, seu cadastro fica errado, e aí você tem a auditoria de todo o XML que entra. Eu gosto de brincar que mesmo agora na reforma, a gente tem alguns itens que têm isenção, outros itens que têm redução. E se você já coloca errado, na verdade daqui a 90 dias, 80 e poucos, você já coloca errado, você já está em divergência com o que o fisco pede. Então, você passa por uma auditoria de XML, onde ele tem tudo ali, e auditorias e cruzamentos, porque a gente vai acompanhar as obrigações acessórias, a maioria delas até 2033. Então, você consegue ver se o conteúdo dentro daquelas obrigações acessórias estão de acordo com a legislação ou se eles precisam de algum ajuste, e isso daqui é realmente o grande tchan da ferramenta, além de um gestor de risco de auditoria. Esse painel, você vai conseguir monitorar qualquer coisa que você precise. Fala, cara, isso aqui mais importante, eu quero saber se foi entregue, se não foi, como é que estão as tarefas para essas entregas. Então, uma forma muito operacional, muito fácil de você controlar a sua operação. Né? Outras tarefas ainda que a gente tem, então a caixa postal, o gestor de CND está importantíssimo para que a gente possa verificar nossos fornecedores, como é que eles estão, e assim a gente está munido de bons parceiros, certo? Gestor de entrega das obrigações. A Érica mandou aqui uma pergunta, olha que legal.
Dá para a gente verificar isso na prática, pessoal. É um convite que eu faço aqui, ó. Vamos fazer esse. Eu não quis trazer efetivamente o sistema aqui justamente para a gente olhar na sua operação, como é que está. E eu passo porque eu gosto mais, honestamente, que é o Reforma 360, e esse é incrível. Esse módulo, gente, nós vamos colocar aquelas obrigações acessórias, né, dentro do sistema. Então, nós vamos colocar um ano de SPED e ele vai nos informar como é que estão a sua comparação de preços, como é que ele vai ficar depois, os seus fornecedores, quais são os seus fornecedores que mais terão impacto, seja para mais e seja para menos. Então, poxa, peraí, o Davi falou, cara, vamos negociar com aqueles fornecedores que vão ter itens que vão reduzir. Eu vou saber quais são esses fornecedores por causa das minhas obrigações acessórias que eu já coloquei ali. Eu vou saber também aqueles que vão aumentar o preço. Entender, poxa, como é que eu faço com isso aqui? Ou ele vai continuar conseguindo ser meu fornecedor? Com aqueles itens que mais vão ter impacto, seja positivo ou negativo, e eu faço simulações, comparativos, faço apuração. Então, o Reforma 360, ele é o grande tchan desse nosso sistema, tá? Que está aí efetivamente para nos ajudar a passar por essa reforma muito bem. Jota, fui muito rapidinho para não prender o pessoal aqui, para que a gente possa realmente agendar e fazer uma demonstração assim, individual, com cada um que está aqui. Perfeito, perfeito. Obrigado. Tava no mudo, deixa eu só achar a tela de vocês que eu perdi. Aqui, Eu vou achei. parar de compartilhar, boa, para que Boa, você possa obrigado, compartilhar o obrigado. seu. Obrigado, Legal? obrigado, Guilherme. Pessoal, como eu disse, ficaram algumas perguntas para trás. A Érica, nós vamos compilar tudo isso e a gente responde para vocês, tá bom? A Érica colocou aqui também a pesquisa. Fiquem à vontade para a gente agendar um bate-papo, tá bom? A gente tem autorização aqui, a gente está divulgando um case, tá bom? Ipanema Rolamentos é um cliente nosso, utiliza a ferramenta do Analyzer e vem percorrendo com a gente, com a J2R, essa jornada de reforma tributária, né? Eles são do segmento indústria, né? E aí eles estão utilizando a ferramenta o Tax Analyzer para apoio, né? Em toda essa jornada da reforma tributária, formação de preços, enfim. Então é um case bem legal que temos, tá? Como próximos passos, isso deixa eu, né? Além do Analyzer, desculpa, além do Analyzer, né? Aqui na J2R a gente vem estudando bastante também, conversando com diversas pessoas, e aí a gente tem formatado algumas ofertas, né? Algumas soluções aí para apoiar, né? Então, uma delas é o Analyzer, como o Henrique e o Guilherme apresentaram. Aí nós temos também solução fiscal lá, o Tax One, integrado com os módulos da reforma, onde esse sistema ele vai fazer conexão com os ambientes do governo para dar uma visão de crédito e débito de impostos, para a gente poder conciliar o que você tem no RP de documentos fiscais, o que você tem na sua solução fiscal e o que está descrito na base do governo. Então, os módulos de reforma tributária do Tax One, eles vão ajudar a gente nesse sentido. Thomson Reuters também tem o OneSource Tax Determination, né, que é uma plataforma também que automatiza cálculos tributários. E a nossa solução Tracker Center, né? Então a gente pode fazer como diz um colega aqui, um pupurri de soluções técnicas, né, para apoiar vocês nos desafios aí de reforma tributária, tá bom? Dúvidas, como eu comentei, né? Tem diversas dúvidas aqui no chat, a gente vai responder todas elas, tá bom? Fiquem tranquilos. Eu aproveito, tomo a liberdade, Davi, de apresentar o seu canal do YouTube, @pobrecontador. Esses vídeos, pessoal, essa gravação aqui vai subir para o nosso YouTube, J2R, e também, Davi, se você quiser, a gente disponibiliza o vídeo para vocês, você sobe lá também no seu YouTube, tá? Para que deixe compartilhado aí com as pessoas todo esse material. Contato do Cristiano, que é um dos nossos executivos aqui da J2R, para apoiá-los, tá? Fiquem à vontade para acessar a agenda do Cris aqui e agendar reuniões para a gente explorar, detalhar os assuntos, entender o cenário de cada um, né? Porque aqui a gente
tentou ser o mais genérico possível, falando de precificação, mas a gente sabe que tem as particularidades de cada segmento, tem os optantes do Simples, tem os prestadores de serviço, que aí entra numa outra dinâmica de formação de preço, enfim, tá? Então aí a gente está preparado para conversar individualmente com cada um de vocês, tá? Nós não somos YouTubers, tá bom? O objetivo aqui não é esse, mas segue lá a nossa página, tem diversos outros vídeos, diversas outras apresentações, aulas que nós preparamos, que nós fizemos, então tem um material bem rico lá, tá? Com relação à reforma tributária e a outros conteúdos. Então, curte a nossa página lá, que aí ajuda a gente a entender o engajamento, o interesse das pessoas e a disponibilizar mais materiais, tá bom? Eu quero deixar aqui um pensamento final, né, só para a gente continuar as conversas, né, que a reforma tributária não é uma ameaça futura, né, de fato ela é uma realidade, né. Janeiro de 26 começamos esse processo com emissão de notas fiscais aí. Existem grandes desafios pela frente com relação a esse assunto, principalmente notas de serviço, né? Tem um impasse grande, algumas prefeituras migraram para o ambiente nacional, outras prefeituras ainda não, enfim, então tem diversas interrogações nesse assunto, mas é uma realidade, né? Eu acho que o governo não vai arredar pé, eu acho que o governo não vem com prorrogações, tá bom? Então temos que estar preparados para que em janeiro de 27 saia PIS e COFINS, entre CBS, tá bom? Contem com a J2R, o que precisar da gente, estamos aqui à disposição. Obrigado, pessoal. Obrigado, Davi, pela aula. Muitos elogios aqui no chat. Obrigado, Henrique. Obrigado, Guilherme, pela apresentação. Contem com a gente e vamos em frente. Obrigado, pessoal. Obrigado, Muito pessoal. obrigada, pessoal. Um ótimo Bom retorno dia. ao trabalho para todos.